Medo de julgamento, medo de não ser bom o suficiente, ou medo de que as outras pessoas podem pensar sobre você? Fica aqui comigo que esse conteúdo, tá fantástico. O medo do julgamento é um dos sentimentos mais comuns que existem e por causa dele, muitas pessoas travam e se bloqueiam em coisas que poderiam ser muito positivas em suas vidas. É importante entender que o medo do julgamento acontece com todos nós. Sabemos que essa história de que é feio julgar ou quem sou eu para julgar, na prática não funciona tão bem assim. Todos nós julgamos e somos julgados o tempo todo. E até mesmo por saber disso que esse medo acontece, não é verdade? E isso tem uma razão para acontecer. O que muitas vezes não associamos é que para julgar precisamos necessariamente fazer comparações. E a comparação é algo natural do ser humano. Você vai perceber que o problema não está no julgamento em si, mas sim na forma como eu interpreto ele. Então eu vou aqui te passar duas dicas fantásticas que irá com certeza te ajudar muito. Mas aí então você me pergunta, mas Pablo, se o julgamento e a comparação andam juntos e a comparação é natural, por que eu me sinto tão mal em ser julgado por outras pessoas? O problema não está no julgamento em si, pois ele é natural, mas sim na referência que eu uso para julgar. Olha só. A confusão entre dois tipos de referências é que provoca o medo do julgamento. Então presta muita atenção no que eu vou te falar aqui. Quando eu quero crescer e me desenvolver em uma habilidade específica, eu vou me comparar com uma pessoa que é melhor do que eu naquela habilidade para que eu possa usar essa pessoa como referência e assim então ter uma inspiração para poder ter a mesma performance. Essa referência eu chamo de referência de crescimento. Pois eu estou comparando uma habilidade de alguém que é melhor do que eu para que eu possa crescer e desenvolver. Veja que nesse tipo de referência é possível saber quem é melhor ou quem é pior, por se trata de uma habilidade que eu estou comparando. Pela lógica, quem tem mais experiência vai ser melhor. Agora, além das habilidades, nós estamos a todo momento nos autoavaliando também para entender se nós estamos caminhando de um jeito correto dentro do que acreditamos ser certo e errado na vida. E para fazer essa avaliação, eu preciso necessariamente também me comparar com as outras pessoas. Mas nessa comparação, o meu foco não está nas outras pessoas, mas está em mim mesmo. Observando as condutas e as decisões que as outras pessoas tomam, eu me questiono se eu faria o mesmo ou se eu tomaria as mesmas decisões que eles tomaram. Perceba que aqui a referência sou eu mesmo, são as minhas virtudes, é a minha conduta. As outras pessoas apenas fazem parte da comparação, porém a referência é a minha autoimagem. Por isso que essa referência leva o nome de referência de autoimagem. Perceba que quando uso essa referência, eu não avalio quem é melhor ou pior. O que eu avalio é se eu estou ou não dentro do que eu acredito ser certo e errado para a minha vida. Então olha só que interessante. Na referência de crescimento, eu me comparo com o foco no comportamento e nas habilidades que outra pessoa tem, melhores do que eu, para eu poder crescer e me desenvolver. Então aí eu consigo avaliar quem é melhor ou pior. Na referência de autoimagem, diferente de quem é melhor ou pior, eu me comparo com as outras pessoas e me questiono para saber se eu estou ou não dentro do que eu acredito ser certo ou errado para a minha vida. Ou seja, o foco é em mim mesmo. São comparações diferentes para objetivos e focos diferentes. O medo do julgamento ele está na confusão entre essas duas referências. Pensa comigo, eu só vou ter medo de ser julgado se eu acreditar que as outras pessoas estão me avaliando como pior ou como inferior do que eu sou. E para isso acontecer, necessariamente, essas pessoas irão precisar me julgar com a referência de crescimento, pois é a única referência que pode avaliar quem é melhor ou quem é pior. Mas e aí? Qual é a referência que geralmente as pessoas usam para me avaliar ou para me julgar? Crescimento ou autoimagem? Presta muita atenção no que eu vou te falar aqui. As pessoas só irão te avaliar com a referência de crescimento se você for uma referência de alguma habilidade que elas queiram desenvolver. Nesse caso, você vai ser muito bom no que você faz. Caso contrário, elas irão te avaliar com a referência da autoimagem, que é aquela que elas se auto-questionam para avaliar os próprios ideais. Ou seja, a grande maioria das pessoas, quando te avaliaram, não avaliaram o que você está fazendo, mas sim o que elas estariam fazendo no seu lugar. Elas estão inconscientemente avaliando elas mesmas, não você. Você não é o foco. Quer ver só?
Lembre de algum momento onde você presenciou alguém passando vergonha na frente de várias outras pessoas. Provavelmente, ao invés de você julgar o que essa pessoa era incapaz, ou inferior, ou pior que alguém, você provavelmente deve ter tido vergonha alheia. O que significa que você comparou ela com você mesmo. E você se colocou no lugar dela e sentiu o que você sentiria se você estivesse no lugar dela. Você não avaliou as habilidades ou a performance dessa pessoa, mas sim a coragem, a conduta, os valores e virtudes que ela tem, usando a referência de autoimagem. Sendo assim, se a grande maioria esmagadora das pessoas que também vão te julgar com a referência da autoimagem, o que estará sendo julgado ali não é a sua performance ou as suas habilidades, e por isso você não pode ser pior ou inferior que alguém. Se você tem medo de ser julgado, provavelmente isso acontece porque você acredita que as outras pessoas te avaliam da mesma forma que você se autoavalia, a qual é usando a referência de crescimento. E nessa referência você se compara sempre com pessoas melhores que você. Lembra? Por isso, a primeira dica é essa. As pessoas dificilmente irão julgar a sua performance no que você faz, mas sim irão estar se autoavaliando através da sua performance, através da sua conduta. Então, quanto mais verdadeiro e íntegro você for no que você faz, menos as pessoas irão olhar a sua performance, e sim irão se conectar com você pelos seus ideais e virtudes por trás da sua performance. Faz sentido? E agora a segunda dica. Quando você for se comparar com as suas referências de crescimento, que é aquela que você usa para você se desenvolver, faça uma comparação proporcional com o nível que você se encontra nesse exato momento. Por exemplo, se você quiser se tornar um pianista profissional, um excelente na arte de tocar piano, e tem como referência de crescimento um excelente pianista, continue tendo ele como a sua referência de crescimento. No entanto, se compare com ele quando ele tinha o mesmo tempo de experiência que você tem no piano hoje. Assim você irá saber se está seguindo a mesma rota que ele seguiu. Leia a biografia da sua referência, veja o que ele fazia quando ele começou, quais foram os passos que ele seguiu, as decisões que ele tomou no momento em que ele estava vivenciando o que você está vivenciando hoje. Dessa forma você vai se autoavaliar e ter um autojulgamento saudável e proporcional. Então, dica 1, você dificilmente será julgado pela sua performance, mas sim pelos seus valores, ideais e também o seu caráter. E dica 2, seja justo com você mesmo e se compare com as suas referências de crescimento de uma forma proporcional. Se esse vídeo foi útil para você, com certeza será para alguém que você conhece. Compartilhe com alguém que você queira bem. Continue nessa busca para o seu autoconhecimento e nós nos vemos no próximo vídeo.